Olha, com o veranico ganhando força nesses últimos dias, não é só o calor durante a tarde que tem chamado a atenção, mas o tempo muito seco também. Nós vamos agora com as informações do tempo em todo o Brasil com o nosso Marco Antônio Mendes. Oi, Marco. Boa noite, Marco. É uma situação que a gente já começa a se preocupar? Quer dizer, a gente se preocupou com o excesso de chuvas e agora vamos nos preocupar com o excesso de seca? Pois é, Thaís, boa noite para você que acompanha a gente também. Existe sim uma preocupação em algumas regiões do país, porque está chovendo muito menos, e em algumas cidades, inclusive, com a umidade relativa do ar abaixo dos 20%. Aí é a preocupação, né? A umidade no ar nada mais é do que a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. E o ideal para a nossa saúde é que ela fique ali em torno de 60%. Algumas capitais ficaram com a umidade muito baixa nessa quinta-feira. Vamos acompanhar aqui comigo na tela, porque olha só, Cuiabá foi a capital que teve a umidade mais baixa do dia hoje, com 21%. Campo Grande também, umidade extremamente baixa, justamente com Goiânia também 28%, 29%. Umidade também muito baixa em São Paulo e Belo Horizonte, ali na casa dos 36%, 37%. Agora, por que está acontecendo isso, então? Vamos ver nessas imagens de satélite. Veja que em basicamente todo o país não tem nuvem. Não existe nuvem sobre o Brasil nesse momento, principalmente aqui, ó, nessa região mais central. Isso porque tem uma área de alta pressão ganhando força. Ela atua como se fosse um bloqueio na atmosfera, impedindo o avanço de frentes frias, impedindo o avanço de chuva e acaba mantendo o tempo assim, quente e também muito seco. Para amanhã, esse alerta se mantém. Várias regiões com umidade do ar muito baixa. Então, áreas em amarelo do mapa ficam em estado de atenção, com a umidade ficando ali entre 30% e 21%. Agora, áreas em vermelho ficam em alerta total, porque essa umidade ela fica abaixo dos 20%. Então, veja, praticamente todo o estado de Mato Grosso do Sul, partes de Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Minas e também São Paulo. E nessas condições, tem duas coisas que preocupam: a saúde e também o meio ambiente. Desde o começo do ano, houve um aumento de 56% no número de queimadas no país em relação a 2023. Um dos fatores é justamente a seca em algumas regiões e o calor acima do normal. O estado de Mato Grosso lidera o ranking de número de focos de incêndio neste ano, seguido por Roraima, Tocantins, Bahia e Mato Grosso do Sul. Esses dados são do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E como eu disse, a outra preocupação com esse tempo seco é com risco à nossa saúde, né? Por isso, então, a importância de beber bastante água, tentar manter aí o nosso ambiente umidificado, seja com aqueles vaporizadores, né? Ou até então com um balde d'água, hidratar também as mucosas do nariz e, claro, se proteger do sol, passando inclusive filtro solar. Não custa nada esse cuidado, né, Thaís? Ô, Marco, eu sou de Brasília, né? Brasília a gente convive com muita seca, dependendo da situação, para a escola, para tudo. Mas é uma situação que vem se espalhando em outros lugares, né? O Amazonas com seca, o lugar mais úmido, talvez um dos mais úmidos do mundo. Agora, isso significa então que a gente está deixando as chuvas para trás, Marco? Pois é, as chuvas elas ficam mais concentradas, Thaís, amanhã, basicamente na região norte e também na região nordeste do país. No restante do país a gente vai ter aquele tempo basicamente muito parecido com o que a gente teve hoje. Vamos acompanhar no mapa o que vai acontecer nessa sexta-feira. Então, veja que essa imensa área em laranja no mapa não chove em quase todo o país. Mas há uma previsão de nevoeiro nas primeiras horas do dia em grande parte das cidades, das regiões sul e também sudeste. Pode chover em toda essa área em azul no mapa, desde o Amazonas, passando pela costa do Nordeste até o Espírito Santo. E os volumes para amanhã são até baixos em relação ao que caiu nessa semana. Salvador, amanhã, tem previsão de 16 milímetros de chuva acumulada. Natal, 9 milímetros. São Luís, 17 e Manaus, 14 milímetros. Volumes que indicam aí uma chuva mais fraca, mas na costa do Nordeste o mar vai ficar bastante agitado amanhã. Agora vamos falar das temperaturas, porque o veranico, gente, está só no começo. A previsão é que ele se prolongue até o fim da semana que vem. E as temperaturas continuam subindo ao longo desses próximos dias. Em cidades do centro-sul do país,
As manhãs e as noites continuam amenas. Amanhã, São Paulo deve ter mínima de 13 graus, Belo Horizonte 14, Porto Alegre 15 e Goiânia 16 graus. Aí à tarde as temperaturas aumentam bastante e ficam bem acima da média para essa época do ano. Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte devem ter máximas de 26 graus. Salvador 29, Natal e Campo Grande 31. Manaus, 32 e Cuiabá pode chegar amanhã aos 36 graus. É o calorzinho a poucas semanas do começo do inverno, né? Vamos agora falar sobre o tempo nos Estados Unidos, porque uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas depois que uma série de tornados atingiu 3 estados no norte do país e um subúrbio da capital Washington. A vítima foi uma criança de 2 anos que foi atingida por uma árvore em Michigan. A mãe ficou gravemente ferida. Até agora, 9 pessoas também ficaram feridas e 4 foram levadas a hospitais. Moradores das regiões afetadas nos estados tiveram que ser retirados de estruturas danificadas e transportados para hospitais. Equipes do Serviço Meteorológico Nacional vão visitar as áreas mais atingidas para avaliar esses danos. Thaís Heredia, está aí as informações, então, do tempo para amanhã. E seguem as dicas, né? Muita hidratação, pelo menos nessa sexta-feira ainda. E, ó, recadinho, spoiler para o fim de semana, vai esquentar ainda mais. Oba, que bom, não estou de plantão. Mas, olha, você falou do balde de água nos quartos e tudo, uma toalha molhada também na beira da cama, porque à noite é que a coisa pega. Obrigada, Marco Antônio Mendes. Boa noite para você. Noite.